Olá, cá estamos para mais um episódio da Esquina Criativa, o podcast do Imediato que traz o melhor da cultura da região. Hoje temos Rui Guedes, é um escritor e lançou recentemente o seu último livro, Traço Contínuo. Rui, obrigado por aceitares o nosso convite e estares aqui à conversa connosco, ainda cá à distância. Este teu livro é um conjunto de textos que tens escrito nos últimos anos, certo? Boa tarde, em primeiro lugar, e obrigado pelo convite. O Traço Contínuo tem uma história curiosa, porque eu tinha no meu computador, numa pasta, uma série de textos, aproximadamente 70 textos que eu tinha escrito nos últimos 4, 5 anos. Fui escrevendo, e então um dia eles estavam todos em ficheiros separados, portanto cada texto era um fecheiro diferente, e então um dia eu decidi compilá-los a todos num fecheiro só. E curiosamente, quando fui a ver o produto daquela compilação, dei por mim a notar que alguns dos textos que estavam ali parecia que tinham sido escritos propositadamente para encaixar na sequência uns dos outros. E depois, para além disso, houve a possibilidade sendo minha intenção também, dar algum colorido àqueles textos, portanto, a tudo aquilo que acompanha, que iria acompanhar na eventualidade dos textos serem publicados, alguma ilustração. Então eu pedi ao arquiteto na Fidelense, Daniel Oliveira, lancei-lhe esse desafio para ver se ele estava, em primeiro lugar, se ele gostava do que lia, se entendia que aquilo poderia ser suficientemente motivador para ele se lançar numa aventura que para ele também era a primeira vez que ele iria embarcar aí num projeto desse. E ele aceitou, gostou daquilo que leu. E depois foi fazendo as ilustrações. Nós não tivemos aqui nenhum tipo de timing nem nenhum prazo para cumprir, portanto fomos tendo essa liberdade, e eu também fui tendo o cuidado de não o pressionar de alguma maneira, ou até mesmo esperar sempre para que ele me surpreendesse, e isso aconteceu. Portanto o livro resultou muito bem. E achas que o facto de ser tão casual tornou a obra mais genuína e interessante até para o leitor? Podes começar e acabar onde quiseres? Eu tento escrever aquilo que eu gosto de ler. Eu antes de publicar qualquer coisa, a primeira pessoa que tem que gostar sou eu. E eu gosto muito deste estilo de literatura que nos permite pegar num livro e abri-lo em qualquer parte que seja do livro e ler e poder voltar para trás e andar para a frente. Gosto de microcontos, gosto de short stories, gosto de contos, mas sim, tem essa particularidade, esse sal e essa pimenta, se é isso, se lhe podemos chamar assim. Este já é o teu terceiro livro. O que é que achas que te diferencia enquanto autor? Essa é uma questão que me agrada particularmente. Eu tenho essa pretensão de realmente criar uma assinatura literária que permita que alguém identifique um texto meu e que possa chegar realmente a essa autoria se eu por qualquer motivo não assinasse esse texto. Acho isso um elogio natural que a literatura tem e que pode permitir a quem segue ou quem envereda por este tipo de atividade. Mas essa identidade também não é algo que me deixa aqui de alguma forma obstinado com isso, não. Gosto e gostaria muito que facilmente se identificasse ou me distinguisse das outras pessoas que escrevem, e são muitas, felizmente. Gostava que isso acontecesse, mas não vivo também a literatura, é aquilo que escrevo em função disso, logicamente que não. E como é que entraste neste mundo da literatura? Já é uma coisa que te acompanha desde criança? Escrever e colocar os teus sentimentos através da escrita? Eu tive que fazer uma paragem também na minha vida pessoal e profissional em virtude de um problema de saúde que me surgiu em 2015 e comecei, nesse longo tempo que eu tive em casa, eu tinha escrito, porque a minha atividade profissional assim o permite, estar em contacto com leitores com crianças, com os mais pequenos, com os alunos das escolas do primeiro ciclo de jardins de infância do município de Penafiel. Fui escrevendo um pequeno conto cuja intenção era demonstrar aqui algum tipo de alinhamento dos leitores das bibliotecas, não o público que eu sirvo diretamente, porque esses felizmente têm uma adesão muito significativa aos serviços da Biblioteca de Penafiel e mais em particular da sua biblioteca itinerante. Mas aquela faixa etária seguinte eu entendia que havia ali algum alinhamento. Então o objetivo principal, quando eu escrevi o meu primeiro livro e o meu primeiro conto, que era o Rei Joaquim com Cócegas assim, era precisamente dar um enfoque
mais especial a esse afastamento. Todavia, ele começou a ter um feedback um pouco diferente daquilo que eu estava à espera, e e as pessoas que, à medida que eu ia lendo, iam-me transmitindo que eu tinha tido alguma sensibilidade na abordagem das questões da exclusão e do bullying, e eu realmente nunca tinha pensado, nunca tinha abordado o livro nessa perspectiva, e quando dei por mim, massivamente as pessoas tinham acedido ao livro, tinham lido o livro, falavam-me nisso e abordavam-me essa questão. E eu próprio, até nas sessões que fui fazendo nas bibliotecas, nas escolas, também fui adaptando a forma de o contar, motivado também por essa percepção que quem lia o livro tinha, e eu. Temos que seguir, às vezes temos que adaptar as nossas intenções àquilo que os leitores leem, e o objetivo é chegar a eles, e não podemos em momento algum ignorar aquilo que eles sentem. E a tua próxima obra já está a ser preparada? Já está no forno? Em 2016 publiquei o Rio Joaquim, com Cócegas assim. Em 2017, no ano seguinte, publiquei outro livro para a infância, que é O Fundo da Minha Rua, 3 contos, são 3 contos infantis também. Em 2020, o Traço Contínuo. É como eu não tenho nenhum tipo de compromisso editorial, portanto eu não tenho aqui nenhuma espécie de prazo para cumprir, para entregar qualquer coisa que possa ser produzida por mim. E eu tenho entrado aqui um bocadinho num campo que até a mim me surpreende, porque eu não, em momento algum, ousei ou ousaria entrar, que é a exploração mais da poesia. Tenho escrito alguns poemas, os poemas têm tido muita aceitação, tenho tido boas referências, e estou muito interessado em conjunto com o meu colega da Biblioteca Itinerante do Redondo, o Bento Ramires, que é um fotógrafo excepcional e tem uma paisagem fantástica sempre que abre a porta e a janela de casa dele, que é o Alentejo, e tem uma coleção de fotografias fantástica, e eu tenho escrito alguns poemas para fazer o casamento entre a poesia e a fotografia. Não vou dizer também que não é essa a nossa intenção, temos obviamente a intenção de o publicar, não temos prazo e as coisas vão correndo normalmente, portanto, quando tiver que ser, é. É também responsável pela Bibliomóvel, é uma biblioteca ambulante que percorre o concelho de Penafiel. Qual é que é o feedback que têm tido? Dá para sentir uma evolução, positiva ou negativa, na literacia das crianças do concelho? A evolução é sempre positiva, enquanto o serviço cada vez mais vai se justificando. As bibliotecas itinerantes têm uma particularidade, que é a facilidade com que se adaptam às circunstâncias e a tudo aquilo que o ambiente onde servem lhes proporciona. E a pandemia é disso o maior exemplo. A Biblioteca Itinerante Penafiel existe desde 2002, foi um projeto pessoal e um investimento da diretora da biblioteca, a doutora Maria Adelaide Galhar, com o apoio do município, obviamente. Portanto, já estamos na estrada há 19 anos, praticamente, e tem sido curiosa esta evolução, e o Ricardo estava a falar nas questões da literacia. Obviamente que tudo aquilo que possa acrescentar valor e mecanismos de promoção do livro, da leitura, junto de uma comunidade que está a dar os primeiros passos na leitura, na escrita, tudo o que seja algo que vá complementar essa função que os professores têm e que a escola tem, obviamente tem efeitos ou produz efeitos a longo prazo. As bibliotecas itinerantes, e no caso, eu falo no caso da Biblioteca Itinerante Penafiel, porque as bibliotecas itinerantes têm essa particularidade. Cada caso é um caso. Desde há uns 4 ou 5 anos para cá, aqueles primeiros leitores de biblioteca itinerante que acederam na escola, estamos a falar em idades entre do primeiro ciclo, estamos a falar entre os 7 e os 11 anos, ou os 6 e os 10 anos, agora estão, ou nessa altura, há 5 ou 6 anos atrás, que estavam a complementar a sua formação com licenciaturas, com mestrados, regressam à biblioteca, mas não à itinerante, mas à biblioteca, ao edifício central da biblioteca em Penafiel. E outra coisa que me está a acontecer agora também, 19 anos depois, é que eu estou a começar a ter leitores meus que já começam a trazer os filhos à biblioteca itinerante. Esse feedback que tem havido ao longo dos anos permitiu-nos criar uma base de leitores inscritos
que, mesmo com as escolas fechadas, o bibliomóvel justificava a sua ida às freguesias e tinha os leitores prontos para se servirem daquilo que nós tínhamos para lhes oferecer, os livros, a leitura. Portanto, sem problema absolutamente nenhum, a biblioteca continua a fazer o serviço noutra perspectiva e abrangendo outra comunidade, inclusivamente aumentando até o seu número de leitores numa faixa etária mais sénior, digamos assim. Há aqui um sentido inverso na promoção doméstica do serviço do bibliomóvel. Isto para dizer o quê? A maioria dos casos são os miúdos que chegam a casa e sugerem aos avós e sugerem aos pais para virem à biblioteca itinerante e poderem usufruir do fundo bibliográfico que nós disponibilizamos. Deve ter sido muito recompensante para ti e para os teus colegas esse feedback positivo que têm tido e acompanhar esta evolução até nas crianças, não é? Que disseste que trazem os filhos. Isto obviamente que nos deixa a todos muito satisfeitos, a mim particularmente porque estou ali em contacto direto, a direção da biblioteca e todos os colegas que fazem um trabalho excelente também, porque isto não é só pegar na carrinha, tirá-la do estaleiro municipal e levá-la para as freguesias, obviamente que não. E uma coisa é termos um fundo bibliográfico protegido num edifício, outra coisa é obviamente termos um fundo bibliográfico dentro de uma carrinha, onde não há tanta proteção contra umidades, contra variações de temperatura. Portanto, esse trabalho de preservação e restauro é muito importante e são os colegas que fazem isso na biblioteca. Rui, muito obrigado por ter despendido algum tempo para se juntar a nós neste episódio e a vocês que nos estão a ver lá em casa, obrigado por continuarem a acompanhar a Esquina Criativa. Estamos de volta para a semana.